As pessoas têm uma ideia geral do que se tratam as histórias do rei Arthur. Se conhece a lenda do menino que tirou a espada mágica Excalibur da pedra e que virou rei da Inglaterra. Escutamos falar que houve um mago famoso de Avalon, chamado Merlin, servindo como seu conselheiro. Em algum momento, ele juntou os cavaleiros mais poderosos do reino em uma mesa redonda no palácio de Camelot, para proteger e servir ao reino. E, indo mais longe, ainda conseguimos lembrar de alguns cavaleiros em especial, como Sir Galahad ou Sir Lancelot. Esses heróis que em algum momento vão correr atrás de um cálice sagrado, onde teria repousado o sangue de Cristo e que tem poderes mágicos. Esse mesmo, Santo Graal dos filmes do Indiana Jones e de mais muitos outros. Não me parece exagero dizer que todos nós já escutamos falar desses elementos, mas, a bem da verdade, fica difícil saber onde eles começam e onde eles terminam. Quais são todos os seus personagens? Quem foi o autor dessas histórias? E por que são todas tão famosas por tanto tempo dentro e fora da Grã-Bretanha? Bom, em primeiro lugar, vamos entender o motivo de ser tão difícil determinar todas as características fundamentais da obra: o tempo. O tempo, senhor de todos os homens, é o responsável por essa confusão. Afinal, as histórias e lendas de Arthur e seus cavaleiros atravessam coisa de 1500 anos, sendo alteradas, traduzidas, incrementadas e adaptadas. A cada geração, novas narrativas, novas facetas e ambientações, normalmente se aproximando do universo de quem as contava. Esses muitos livros fazem parte de um universo complexo e compartilhado chamado ciclo arturiano ou ciclo bretão, também conhecido como Matéria da Bretanha. Nesse conjunto riquíssimo de obras, a gente tem bastante narrativa diferente, todas elas vinculadas a um passado mítico que fez muito sucesso durante todo o período medieval e, para falar a verdade, até hoje, mas que é super duvidoso. Então, é como se nunca tivesse parado de crescer e se modificar e variar ao longo do tempo. Aliás, mesmo a existência do centro gravitacional de todas essas histórias é discutível. Em resumo, Arthur, se tiver existido, foi em meado do ano 500. E ele nunca foi nem rei, e nem cristão, e nunca falou inglês. As lendas desse personagem têm origem pagã e nada cristã. O povo ao qual Arthur pertenceu eram os bretões, um povo celta que lutou contra os anglos, saxões e jutos, que foram justamente as pessoas que trouxeram a língua inglesa para a ilha da Inglaterra. Ele teria sido, inclusive, um grande líder guerreiro, e nunca um rei. Os bretões foram parte do que se conhece como as 6 grandes nações célticas: a Bretanha, a Cornualha, a Irlanda, Ilha de Man, Escócia e Gales. Uma denominação muito discutível no sentido étnico, mas que foi usada por bastante tempo no sentido político. De qualquer forma, essas nações compartilhavam determinadas características, lendas, religião e costumes. Os povos celtas foram povos de muita originalidade, criatividade artística e grandes guerreiros, capazes de aprender com todos os povos que conviviam ao seu redor. Famosos por seus grandes bigodes, homens excepcionalmente altos, trabalho com metal e vida bucólica nas florestas. A religião desse povo era o druidismo, uma religião naturalista profundamente ligada à feitiçaria e ao pensamento mágico. Inclusive, Merlin, o famoso mago, foi provavelmente Merlin, o famoso druida. Os celtas, ainda que fossem um povo culturalmente rico, usavam sua escrita de forma apenas utilitária, ou seja, para fazer registros de contas e coisas similares. A sua produção cultural era praticamente inteira oral, assim como os seus ritos e suas leis, e isso se deve ao druidismo, que acreditava que escrever suas leis, costumes e crenças as degradava. As lendas de Arthur, portanto, vieram de um povo cujos próprios registros eram muito escassos, e que conhecemos praticamente apenas por relatos de observadores externos, gregos, romanos e, eventualmente, de monges cristãos. Claro, a cultura não evaporou com as invasões saxônicas, o que explica a sobrevivência dessas lendas. Bom, então vamos tentar encontrar o cânone dessa literatura do rei Arthur. Partindo da origem oral, as narrativas foram ganhando corpo na forma de canções de gesta e, eventualmente, foram se materializando em textos que começaram a ganhar forma e com elementos que conhecemos. Do século VIII ao século XII, diversos autores assinaram os livros da Matéria da Bretanha. Nennius, William de Malmesbury,
Geoffrey de Monmouth, Chantier de Troyes, entre outros, desculpem a pronúncia, que foram adicionando coisas como sua chegada ao trono e o messiânico retorno de Arthur. Geoffrey de Monmouth, por exemplo, foi um clérigo galês de provável origem normanda e um dos mais significativos autores no desenvolvimento das lendas arturianas. Foi Geoffrey que, na sua obra latina História dos Reis da Britânia, completada em 1138, alocou Arthur na linha dos reis britânicos e que teria assumido seu trono aos 15 anos de idade. Além disso, em seu intuito de entender a genealogia de Arthur, cunhou seu sobrenome, Pendragon, que significa cabeça de dragão, ou que simplesmente designaria a função de grande líder, a depender da tradução que você escolha. A fonte que o autor utilizou parece pouco confiável, e uma boa parte simplesmente parece ser licença poética. Mas, de um jeito ou de outro, fez um grande sucesso para a época. E mais ou menos ao mesmo tempo, Chantier de Troyes, considerado o primeiro grande novelista da língua francesa, escreveu quase que exclusivamente sobre o ciclo arturiano. Foi em sua obra que surgiram temas importantes como a busca do Santo Graal e o amor de Guinevere por Lancelot, além de criar o próprio Lancelot. Posteriormente, por volta do ano de 1220, na França, começou a se prosificar, ou seja, transformar em prosa os romances arturianos, com o objetivo de estabelecer uma nova forma definitiva para as lendas. E a primeira versão em prosa foi dividida em 5 volumes. 1. A História do Graal. 2. A História de Merlin. 3. Lancelot do Lago. 4. A Busca pelo Santo Graal. E 5. A Morte do Rei Arthur. Depois, uma segunda prosificação que fez grande sucesso, surpreendentemente, foi a portuguesa, A Demanda do Santo Graal, introduzida em Portugal entre 1245 e 1279 pelo rei Afonso III. O texto continuou profundamente popular nos séculos seguintes e é considerado um texto importante para o estudo da fase inicial da língua portuguesa, além de ser usado como régua para modular o comportamento cavalheiresco. Entretanto, dos livros cobrindo a narrativa da vida de Arthur e das que gravitam ao seu redor, é provável que a mais lida e mais adaptada para outras mídias tenha sido publicada na Inglaterra em 1485. O responsável por essa versão foi Sir Thomas Malory, um romancista inglês que escreveu A Morte de Arthur. Aparentemente, da mesma forma que Camões escreveu os Lusíadas, Malory também escreveu essa obra enquanto estava em cárcere, em 1469, numa cadeia londrina. Aparentemente, Thomas Malory foi um cavaleiro inglês que, por razões que não sabemos, passou a viver uma vida criminosa por muitos anos, além de ter trocado de lado e ser preso durante a famosa Guerra das Rosas. E mesmo ele tendo sido liberado, jamais teve a oportunidade de ver seu livro clássico publicado, pois a obra foi impressa póstumamente 15 anos após a sua morte, em 1470. Mas, para além desses clássicos, existem diversos outros autores e livros famosos escritos durante toda a modernidade, com novas pesquisas e novas referências. Dois em especial são coleções que eu quero destacar. A coleção As Crônicas de Arthur, de Bernard Cornwell, que conta em 3 livros a história de um ponto de vista bem mais próximo da realidade cultural e histórica de que se acreditam ter os povos celtas. E a coleção As Brumas de Avalon, de Marion Eleanor Zimmer Bradley, composto de 4 livros que contam as lendas arturianas a partir do olhar das personagens mulheres, como Guinevere e Morgana. E cara, esses livros são todos muito bons, os 7. Tanto das Brumas quanto das Crônicas. As duas coleções nos demonstrando como ainda hoje essas histórias são atuais e encantadoras, além de fazer muito sucesso, porque todas foram best-sellers. Bom, mas se você quiser conhecer mais e mais profundamente as vontades e as verdades por detrás da lenda, as obras mais importantes, quem foram os druidas, quem foram os celtas e tudo mais, vai ter que esperar pelos próximos vídeos. Bom, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou, você explica pra gente por que você não gostou. O que eu acho incrível, porque esse tema é muito tesão. Esse tema é muito gostável. Mas enfim. Bom, se vocês querem qualquer dica de filme, eu assisti milhares de filmes sobre as lendas de Arthur, eu posso te indicar aqui embaixo. Se tiver dúvida, você pergunta. E, bom, é isso aí, galera. É nóis. Falou.